Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você e nesta aula passaremos a falar um pouco então sobre a questão do turismo. Na verdade, a ideia da aula é nós tentarmos percebermos aí a importância do turismo, organizando e formando o espaço geográfico. Vamos retomar aqui esse título para você entender um pouco sobre essa questão. Importante você entender que o turismo é uma atividade, então, do setor terciário, e à medida que o turismo foi se desenvolvendo a nível de mundo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a infraestrutura em torno do turismo, seja ela na construção de hotéis, restaurantes, ampliação de meios de transportes, vai condicionando a transformação do espaço natural em espaço geográfico, ou seja, aquele espaço produzido segundo a ação do homem. Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Falamos um pouquinho então sobre a questão do turismo como organizador do espaço geográfico, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é entendermos que existe um organismo a nível internacional que se ocupa em determinar e ampliar a difusão do turismo a nível de mundo. Estamos falando da OMT, Organização Mundial do Turismo, um organismo da ONU que então fomenta o desenvolvimento do turismo, né? Para a OMT, o que seria o turismo? Né? Uma atividade que envolve deslocamento de pessoas por no máximo 24 horas com finalidade de retorno. Então, pessoa que saiu da sua área de residência, localização, sua cidade, foi para uma outra cidade ou porventura precisou ficar por mais de 24 horas, ele vai usar a infraestrutura de turismo daquela cidade, daquele ambiente para onde ela foi, seja hotéis, seja os meios de transportes, cinemas, restaurantes, enfim, tá certo? Se a pessoa vai e volta, aí é a migração de retorno. Se vai e fica com mais de 24 horas com interesse de retornar, estamos falando da atividade de turismo, tá? Importante nós entendermos também que a OMC ela tem outras definições aí, por exemplo, de turismo como atividade de pessoas que realizam durante suas viagens permanentes de lugares distintos dos que vivem, com um período maior ou inferior a um ano consecutivo, tá? E o que é turista para a OMC? Né? Turista nada mais é do que a pessoa que se desloca voluntariamente de sua residência, período igual ou superior a 24 horas, né? Sem ter para isso objetivo exclusivamente econômico, tá? Então, algumas definições que mostram para você aí o que seria o turismo segundo a OMT. Temos um mapa aqui, você vai observar aí na tela do seu computador, que mostra de fato aí o que seria o turismo internacional em 2015. Então, numa rápida observação aqui da legenda, seja em arrecadação em milhões e quantidade de turistas, percebemos que a Europa, principalmente aqui, ó, a Europa Ocidental, é a que mais se destaca, né? Quantidade de turistas e também movimentação em dólares. No segundo momento, nós temos aí o continente americano, né? Depois temos o Oriente Médio, um destino importante das pessoas. Depois nós temos o continente africano, né? E por último aí o continente asiático e a Oceania. Tá? Então o mapa aqui personifica para você aí essa questão que envolve os turistas, o turismo a nível de mundo. Falar um pouquinho sobre a evolução do turismo e a importância dessa atividade. Então é importante que você entenda aí que o turismo ele começa a se desenvolver a partir aí da primeira revolução industrial, começa a ganhar corpo ali na segunda revolução industrial, porque à medida que vai se desenvolvendo os meios de transportes, como a navegação marítima internacional, a implantação de ferrovias, mais tarde no século XX as rodovias, o desenvolvimento do avião a jato, né, e as rotas a nível de mundo, nós temos a difusão cada vez maior do turismo. Então, o turismo é relativamente uma atividade recente na participação do PIB a nível de mundo, né, e ele tem as suas origens ali no século XVIII e XIX. Mas o fomento mesmo da atividade turística é a partir da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter, então, o turismo aparecendo aí como uma atividade que gera uma importância nos diferentes PIBs. Né? A imagem mostra para você aí
já no início do século XX, a tentativa de ampliação e fomento do turismo, a partir das navegações entre a Europa e a América, né, a América anglo-saxônica, no Atlântico Norte. Aí todos nós sabemos do fim trágico do Titanic, mas ele personifica essa situação aí. Tá? Então é importante a gente estar atento com relação a isso aí. Tá? Importante nós percebemos então que a evolução do turismo a nível de mundo pode ser detalhada a partir de números. Né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos apenas 25 milhões de turismo, isso foi galgando para o número de 660 milhões, 880 milhões, e hoje superando a marca de 1 bilhão de turistas. Os principais destinos desses turistas são, literalmente, como eu disse para vocês, o continente europeu, o campeão que recepciona turistas a nível de mundo. Estamos falando aí da França, seguido dos Estados Unidos, a Espanha, a China, a Itália, a Turquia, a Alemanha, Reino Unido, México e a Rússia. Né? Então, mas quais são esses fatores que vão fazer com que nós tenhamos o crescimento do turismo a nível de mundo? Então, eu tenho aqui 5 fatores importantes a serem considerados. Melhoria das condições sociais e econômicas da população mundial, pelo menos uma parcela, avanço expressivo no setor de transporte, fazendo com que as distâncias sejam percorridas em menos tempo e você tenha também uma redução dos custos, a expansão do número de agências que vão fomentar e vender pacotes a nível de mundo, melhoria das condições de infraestrutura nas hospedagens, né, e lazer e também nas áreas turísticas, e envolvimento generalizado da mídia na divulgação do turismo, tá? Bom, para a gente fazer mais uma análise, vamos perceber então esse gráfico que mostra para você a evolução do turismo em milhões de 1995 até o ano de 2015, né? Então tínhamos ali a casa de 520 milhões de turistas em 1995, aqueles fatores que eu disse para você ali atrás vão fomentando esse aumento, né? Já em 2015 isso chegou aí na ordem de 1 bilhão e 186 milhões de pessoas praticando o turismo a nível de mundo, né? Obviamente que nós temos uma redução em momentos de crises, mas o turismo para muitos países é uma atividade extremamente importante, ok? Bom, fechamos aqui então essa parte de turismo, que envolve o turismo a nível de mundo, como organizador do espaço geográfico. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima.